falar sobre o estudo do trigo, falar algumas características em relação à composição química, à estrutura do grão de trigo e o seu uso industrial. Então, vamos lá. O trigo é uma espécie vegetal que é cultivada em grande escala, em campos, e esse cultivo ele é realizado próximo ao solo, Então a planta em si do trigo, de onde é obtido esse grão, ela é pequena, ela é baixa, e aí por isso que ela é conhecida como gramínea. E essa gramínea, no caso o trigo, pertence à família Gramineae e o gênero Triticum. Esse gênero Triticum, ele possui diversas espécies. Então tem o Triticum aestivum, tem o Triticum durum, e aí dependendo do gênero, dependendo do tipo de trigo, é que vai ser determinado o seu uso. A nível industrial, no ramo alimentício, os mais utilizados gêneros de Triticum, que são a espécie de trigo, é o Triticum aestivum L, que é o trigo comum, que é o que é utilizado na indústria de panificação para a produção de bolos, biscoitos, produtos de confeitaria, pizzas, pães, certo? E já a nível industrial, para a fabricação das massas alimentícias, por exemplo, os macarrões, espaguete, enfim, desse grupo de produtos alimentícios, o mais utilizado é o Triticum durum, ok? Então aqui só a título de informação sobre a questão da espécie do trigo. Okay? O trigo que é utilizado no Brasil, ele tem procedência tanto nacional, ou seja, ele é cultivado no solo brasileiro, principalmente principalmente nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas por conta da alta produção, do alto uso desse grão nas indústrias alimentícias, é necessário o Brasil adquirir esse grão de trigo de outros países. Então também esse grão de trigo ele tem procedência sob importação, ou seja, ele é adquirido de outros países, como Estados Unidos, Argentina, Canadá e Alemanha, onde enviam esse produto, os grãos de trigo, para o Brasil através de navios. Então tem os portos, onde se recebe essa mercadoria, esse produto, para ser usado aqui no nosso país. Em relação a essa questão da importação, infelizmente é um grande problema. Por quê? Porque gera um custo aí financeiro mais elevado. Afinal, nós estamos adquirindo de outros países. Então, infelizmente, os produtos que são obtidos, que são fabricados desse trigo, que é adquirido de outros países, torna-se o produto mais caro, Você compra matéria-prima, você importa o produto de outro país, e aí gera um problema econômico aí muito grande, Então, mas para que a indústria tenha rotatividade, é necessário fazer essa aquisição aí de outros países, porque só o cultivo de trigo no nosso país não é suficiente para suprir aí o uso nas indústrias. O grão de trigo, assim como os demais grãos de arroz, de milho e outros grãos utilizados na indústria alimentícia, ele apresenta como estrutura básica 3 partes principais.
falando aqui de fora para dentro, né? A primeira estrutura, né, a mais externa delas, é a casca. Depois apresenta o endosperma e a estrutura mais interna do grão é o germe. De cada uma dessas estruturas estão distribuídos os principais nutrientes, né, ou componentes químicos do grão de trigo, onde esses nutrientes vão ter influência no processo, né, de elaboração dos produtos derivados. E aí, o que é que acontece? E também dentro dessas estruturas, né, pode-se obter produtos a partir de cada uma delas. Então, começando aqui com o endosperma, né? Por que eu coloquei aqui em primeiro lugar? Porque o endosperma, das 3 partes que compõem o grão de trigo, é a estrutura mais importante. Vocês estão percebendo que ela compõe aí, faz parte aí de 80% do grão, é constituído de endosperma. No endosperma se encontra componentes químicos como o amido, né, que é um carboidrato, proteínas, fibras e complexo vitamínico. A partir do endosperma, a nível industrial, por que é a estrutura mais importante? Porque é a partir dessa estrutura, dessa parte aqui do grão de trigo, que se obtém a farinha de trigo e a farinha de outros cereais. Então é a partir do endosperma que se obtém as farinhas, que vão ser utilizadas para a fabricação dos produtos derivados. Ok? A casca, né? Nossa segunda estrutura aqui do grão de trigo, ela faz parte aí na faixa de 17,5% do grão. Nela se encontra componentes químicos como as fibras, complexos vitamínicos, minerais e proteínas. Mas em comparação com o endosperma apresenta uma concentração desses nutrientes bem maior. A partir da casca, pessoal, se obtém um produto denominado farelo, que por sinal tem nos comércios, né, principalmente nesses produtos naturais, integrais, um produto chamado fibra de trigo ou farelo de trigo, né, que é um alimento funcional, que tem função aí de regular o funcionamento do intestino. Então é obtido a partir da casca do grão de trigo. E a partir do germe ou embrião, né, já dá para imaginar o que é que se obtém dessa estrutura. Se obtém uma nova planta. Então extrai-se o germe, né, ou embrião, e a partir dessa estrutura, né, depois de cultivada, vai se obter uma nova planta, onde vai se obter os grãos de trigo. E nesse germe ou embrião, que representa uma pequena quantidade, é como se fosse a semente de uma fruta. E aí a partir dela se obtém uma nova planta. Representa aí na faixa de 2,5% do grão e está contido aí componentes como gorduras, complexo vitamínico e minerais. Ok? Então essas são as 3 partes que compõem a estrutura do grão de trigo. Os seus componentes químicos e o que eu me referi há pouco, né? Cada uma delas obtém um produto específico. Do endosperma se obtém a farinha, da casca se obtém o farelo e do germe ou embrião se obtém uma nova planta. Certo? Vamos passar aqui adiante, continuando aqui em relação ao uso industrial. A maior preocupação quando se trabalha com esse grão de trigo é com o endosperma. Por quê? Porque é o produto que vai obter a farinha e vai ser utilizado para a fabricação dos derivados. Para a obtenção desse endosperma, né, e de todas essas outras estruturas que eu falei há pouco, esse grão de trigo deve passar por um processo denominado moagem.
o que é que essa moagem vai fazer? Simplesmente vai fazer a separação das três partes. Vai separar a endosperma, vai separar a casca e vai separar o germe. Mas antes do processo em si de moagem do grão de trigo, é necessário realizar algumas etapas importantes para garantir a qualidade desse grão, né, dessas estruturas que serão obtidas. A primeira etapa, pessoal, é a etapa de limpeza. Então, todo o grão de trigo recebido na indústria, antes da moagem, passa por uma limpeza para eliminar todas as impurezas, como terra, areia, pedras, algumas sementes, né, que possa vir junto com os grãos de trigo. E aí, tem como objetivo eliminar essas impurezas. E para que essas impurezas não causem danos aos equipamentos e faça com que o produto final seja de má qualidade. Ok? Se obtenha produtos puros, sem nenhum tipo de sujidades. Depois da limpeza, o grão ele é passado por ele é armazenado num local onde ele vai permanecer por no mínimo aí 18 horas. Para quê? Para que finalmente ele seja passado para moagem, e essa etapa de acondicionamento do grão de trigo ele vai facilitar na hora da separação das três partes: farelo, endosperma e o germe, lá na moagem. Ok? Então, antes da moagem, faz uma limpeza e faz um acondicionamento desses grãos de trigo para se obter as três partes que formam o grão. E aqui, propriamente dito, a moagem do grão de trigo nada mais é do que separar de uma forma mais pura possível o endosperma das demais partes. Então, o que é que se pretende obter a partir da moagem do grão? O endosperma, porque é ele que vai ser usado lá na frente, é ele que vai ser triturado, vai ser moído para a obtenção das farinhas. Ok? E aí essa farinha, né, esse endosperma, esse germe e esse farelo, como eles são separados, eles são comercializados separadamente. Cada um tem o seu destino, né? Lembrando, todas as três estruturas são utilizadas a nível comercial e a nível industrial. Ok? Basta fazer a separação no processo denominado moagem. Tem um equipamento específico para fazer isso, e aí ele separa essas três partes. Depois de separar as três partes, continuando o processo na indústria, né, qual é a parte que vai ser usada agora, né, a nível industrial para a obtenção das farinhas? É o endosperma. Então as farinhas nada mais é do que o pó resultante na moagem de grãos de cereais, como trigo, arroz, milho e centeio. De todos esses cereais, faz esse mesmo processo para a obtenção do endosperma, e do endosperma se fabrica a farinha, certo? E aí, depois de feita essa farinha, pessoal, lá na moagem, é importante fazer uma outra etapa chamada peneiração, para fazer com que essa farinha ela fique mais fina, né? A gente sabe que a característica da farinha de trigo, né, principalmente, é a questão dela ser bem fina, né? A textura dela. E aí, devido a essa etapa que ela passa, que é a peneiração. Além desses cereais, pessoal, também pode-se obter esse produto, né, tão utilizado aí nas indústrias, através de outros produtos: sementes, tubérculos, frutos, né, raízes. Por exemplo, tubérculos, né? Uma das farinhas aí mais conhecidas obtidas de tubérculos, né, são aqueles produtos que se cultiva embaixo da terra, é a farinha de mandioca, né, que é a nossa farinha branca que a gente utiliza diariamente, né, para fazer as farofas, para colocar nos pratos, né, nas refeições. Farinha de sementes, né, uma bem conhecida, é a farinha obtida da semente de linhaça, né, um alimento funcional muito utilizado aí nas dietas. Farinha de frutos, né, são farinhas
algumas já bem avançadas do seu uso, né? Por exemplo, farinha de banana, farinha de maracujá, né? Farinha de berinjela, né? Na verdade não é um fruto, né? É um vegetal. Então também pode-se obter farinhas aí desses outros produtos que também são usados na nossa alimentação, beleza? A farinha de trigo, né? Que é que eu estou citando essa questão da farinha de trigo, né? Por ser o estudo do trigo, o assunto da nossa aula de hoje, e por ser a nível industrial, pessoal, a farinha mais utilizada. Através da farinha de trigo, incontáveis produtos são obtidos na indústria de alimentos, especificamente na indústria de panificação. Então é a farinha assim, de maior uso através dela. Por quê? Porque ela apresenta componentes químicos importantes para a obtenção dos produtos derivados, certo? Então o ideal é quando se vai fazer o processo de moagem, obter-se um rendimento em endosperma, né? Sempre há as perdas, mas o ideal é que gira em torno de 83%. Abaixo disso já é considerado prejuízo para a indústria. Então, quanto mais extrair farinha através do endosperma, melhor para a indústria, em termos econômicos principalmente. Certo? Então, o seu uso aí é super importante nas indústrias. Um dos componentes importantíssimos presentes no trigo, que faz com que a farinha obtida dele tenha um uso tão grande na indústria, são as proteínas. E que proteínas são essas formadoras, né? A proteína aí mais importante do trigo é o glúten, que por sua vez é formado por outras duas proteínas, a gliadina e a glutenina. São as proteínas formadoras do glúten. O glúten, pessoal, apresenta características importantes, principalmente quando se está fabricando produtos, ó, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Essas imagens aqui são etapas de formação da massa, e a partir dessas massas irão se obter produtos derivados, pães, pizzas, né, biscoitos, enfim. E aí essas massas, né, o pessoal que trabalha na manipulação desse produto costuma fazer o que nós chamamos de teste de massa, que é para testar se está realmente no ponto ou não para a fabricação dos derivados. E eles utilizam duas características para isso: a extensibilidade e a elasticidade da massa. O que seria isso? É pegar uma pequena amostra da massa, e aí se ela esticar, né, esse pedaço, esticar a massa e não voltar ao seu estado original e nem se romper, né, significa que a massa está no ponto. E quem é que é responsável por essas duas características das massas? Justamente as proteínas formadoras do glúten, né? Vamos dizer, as partes que formam a proteína denominada glúten, né? Que está presente no grão de trigo. Então a gliadina é responsável pela extensibilidade e a glutenina é responsável pela elasticidade da massa. Então, por isso que é importante, né, a presença desse componente químico, que em termos de concentração está maior no grão de trigo, ok? E a partir da farinha de trigo, né, que se obtém do grão, é possível a elaboração, né, como eu já venho falando aí na aula, de diversos produtos derivados: pães, bolos, biscoitos, torradas, pizzas, né, e uma grande variedade aí de produtos dessa indústria aí, desse setor alimentício, né, setor de massas, panificação, tão rico, né, traz tantos benefícios financeiros, né, para tanta gente, e aí só tende a crescer esse mercado, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.